do facto de eu não achar que o Sporting foi beneficiado deste jogo. O Edwards deixa os pés para trás para levar o contacto. Ele queria esta falta fora da área. Sim, então sim, também dentro da área tem que marcar. Não faz sentido não ter sido a maior, vamos dizer sincero. E se nós já elogiámos muito o Yulman, também temos que o criticar quando joga mal, porque se isto fosse o Jogai, estava toda a gente a cair em cima dele. Olá, boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lugar de Leão, o nosso 10º episódio. Em primeiro lugar, obrigado por chegarem até aqui. Hoje é um episódio bastante satisfatório, uma vez que estamos em primeiro. Desculpem. Um episódio bastante satisfatório, uma vez que estamos em primeiro. Desculpem. Depois tens de meter tipo uma. Mas Tens de meter tipo pessoal a festejar. Também não. eu não conseguia aguentar. Tipo, isto é uma da graça, não é? É muito bom. Bem-vindos ao episódio 10 e bora! É muito bom. Tem direito a jumpscare o episódio 10. É freira. É muito bom, meu. Pô. Eles não param. Depois tens de fazer bloopers com isto. Já estamos em primeiro. Uma vitória. Estás a ver? Ok. Assim, Isto é uma transição do caralho. Tens de um riso para termos em primeiro. Ter a tradição do ano. Pô. estamos em primeiro. Depois de uma vitória muito sofrida e polémica no Algarve. Mais um jogo muito difícil em que o Sporting complicou. Vamos passar então à análise do jogo. Pode ser o Afonso Cascão a começar. Olá. Tem direito O que é que tu achaste? Vou começar com uma pergunta para ser tipo entrevista. Ok, ok. O que é que achaste do jogo? Epá, esta é nova. Como é que te lembraste dessa? Não, tu, como estavas a dizer, foi Não. mais um jogo que o Sporting complicou. Novamente 2-0, semelhante ao jogo do Vizela, do primeiro jogo da época. Estávamos a ganhar 2-0, complicámos 2-2 e depois lá no final fizemos o 3-2. Portanto, muito parecido a isso. Continuamos a complicar. Algumas performances horríveis que já de certeza que vamos falar. Também teremos direito ao minuto de arbitragem, que se calhar hoje vão ser 10. Pelo episódio 10 minutos de arbitragem. Foi uma primeira parte que a gente começou a ganhar 2-0 e depois eles conseguiram empatar o jogo. Mas o que é que eu posso dizer do jogo? Foi um jogo em que o Sporting entrou bem, entramos fortes. O Farense não conseguiu fazer grande coisa. Conseguimos, depois de uma expulsão e de um penalti, que para mim foi bem assinalado, mas mais para a frente eu vou analisar isto, mas que nos deu 1-0. Depois um golaço do Pote a dar o 2-0 numa jogada de canto e o Farense a só conseguir reduzir de bola parada. Basicamente, neste campo, que era um campo pequeno, um campo difícil para o Sporting, o Farense, cada livre, cada bola parada, eram penaltis para nós, que notava-se que a nossa equipa estava, quando era uma bola parada, tremia toda. Então o Adam, aquilo, a bola chegava ali, uma bola parada, o Adam tremia por todos os lados. E depois notava-se que talvez da gente estar a lutar para o primeiro lugar, uma vez que os nossos rivais diretos, um deles perdeu pontos, nós estávamos um bocado nervosos e notou-se perfeitamente que a equipa estava nervosa a jogar e com muita pressa a jogar, e faltou se calhar um bocado de calma. E pronto, é esta a minha análise do jogo, em que o adversário marca 2 gols de bola parada e pouco ou nada fez, e nós basicamente controlámos o jogo todo, dominámos o jogo todo, mas notou-se ali muita instabilidade na nossa equipa. Eu discordo. Para ser sincero, discordo um Sim, senhor. bocado. Da parte de que o Sporting teve o jogo controlado. Nós, verdade que nós marcámos aqueles 2 gols logo ao início. Esse não foi logo ao início, mas pronto, marcámos 2 gols, mas foi um jogo que estava difícil. Tipo, se não fosse o penalti e a expulsão, tínhamos, se calhar, nem sequer tínhamos marcado o segundo. O Farense estava bastante bem no jogo, estava a complicar-nos a vida e depois
pronto, com a expulsão e com o penalti vieram-se um bocadinho abaixo naquele momento e conseguimos marcar o segundo. Mas o jogo não estava fácil, se calhar foi a pior exibição do Sporting até agora, mesmo com a vitória. E depois é aqueles jogos à Sporting, é coisas que só acontecem a nós. Tipo, não me lembro de um jogo sequer que houve 2 golos livres da minha equipa, muito menos só na Liga Portuguesa. E um gajo que é ex-jogador do Sporting, ainda por cima, foi a mesma lei do ex, marca tipo 2 golaços de livre sem saber nem escrever, nem sei se ele se calhar nunca tinha marcado golos livres sequer. Isso que eu estava à procura um bocado, não estava a conseguir encontrar essa informação. Mas ele tem Yeah. 7 golos na Liga Portuguesa, não sei quantos deles vieram de livros. Sim, sim. E no Sporting não calçava, vai jogar contra nós e faz um jogão. Pronto, isso é típico. Isso é típico. Yeah. Pá, o Adam teve um bocado mal batido nos livros. Já é o terceiro. Sim, já são 3 que é mal batido em livros. Muito, muito mau tempo de reação. Um deles até entra pelo lado dele. E depois na segunda parte. Estávamos continuámos sempre com mais um e acho que mesmo assim faltaram mais oportunidades. Temos aquela do Paulinho, temos a do Pote e o golo, basicamente. Já com mais um tínhamos a obrigação de fazer mais. A começar por não sofrer logo o empate, mas pronto, isso também foi um bocado azar. E depois tivemos várias performances que já podemos analisar individualmente a seguir, que foram fraquinhas e agora a seguir o Ricardo vai discordar de mim, mas tivemos aqui a ajuda do árbitro. É um árbitro que é muito mau e desta vez foi mau a nosso favor, porque ele ali decisões que se fosse ao contrário, se fosse com os nossos rivais, estávamos aqui a reclamar e a gozar. Portanto, tivemos um bocado de sorte desta vez. Eu queria também só dizer uma coisa relativamente a teres dito que a gente não controlou o jogo. Eu acho que isso é mentira, porque eu acho que quando a gente jogou, quando o Farense ficou reduzido a 10, aí é que o Sporting piorou. Porquê? Porque o Farense, uma vez estava reduzido a 10, recuaram mais e o jogo deles era só bater bola. Ou seja, eles defendiam, batiam bola e depois, como este árbitro era dos mais limitados que eu alguma vez vi num campeonato em que qualquer toque era falta e nestes campos eles punham a bola do meio campo, punham uma bola na área perigosíssima. O Farense, como era um jogo mais físico de bater a bola, o Sporting, pá, tremia toda neste tipo de jogos, mano. Não era uma equipa que jogava a bola no pé, era Sim, uma mas equipa muito bem defensivamente, mas que a gente controlou. A gente tinha a posse de bola, tínhamos tudo. Eles só nos criavam perigo, era nas bolas paradas ou numa choriçada para a frente e batia ali um ressalto ou isso e é que eles criavam perigo. Que eles, de resto, eles não criavam assim grande perigo. é pá, sim, mas imagina, nós a seguir à expulsão deles ainda marcámos mais um. Depois é que eles reagiram muito bem, Sim, exato. reagiram logo a seguir. E tipo, E quando na estava bola 2-2, parada, foi numa falta. Era sim, só assim que eles criavam perigo. sim, quando estava 2-2, mais ao final da segunda parte, eu estava com medo de ser o 3-2. Tipo, Sim, exato. houve Exato, uma grande porque recuperação do Farense, não lembro uma jogada, e o gajo, o Matheus Oliveira, que marcou os 2 golos, manda uma bomba fora da área, mas o Adam defendeu. Tipo, estava todo borrado. Tipo, não estava nada controlado. Tipo, imagina, tipo, o era jogo. aqueles jogos que tipo, tu tens a posse de bola porque és a equipa grande, mas tipo, de um momento para o outro num contra-ataque ou assim, estava mesmo a ver o Sporting a sofrer gol. Tipo, isso aí era mesmo a Sporting. Mas vá lá. Sim, nesse aspecto, sim, que eles nos contra-ataques que faziam eram sempre contra-ataques, aquilo ou era golo ou era uma jogada perigosa. Mas é pá, eles não fizeram muitos ataques no jogo. A cena é quando lá iam, como a gente não fazia golos e Sim. andava ali só a fazer posse de bola, Já cada fizeram vez que 3 eles lá iam remates, a já. gente assustava-se porque pronto, aquilo era sempre muito perigoso, às vezes que eles lá iam. Sim, isso Sim, sim. concordo. Antes de falar da arbitragem, Yeah. Caso não percebi, ok. mas Mas isso foi de propósito peço uma ou... cena. Não, peço uma cena. Grava e manda-me para eu perceber como é que está. Não, agora já está melhor. Agora já está melhor. Não, Não está nada, não, aí não está não nada. está, não. Espera aí. É para dizerem que está para o gajo fazer o podcast todo assim, mano, fone-se. Assim está boa. Yeah. Está bom, Yeah, já, yeah, agora. Não, mas agora melhorou bastante. Eu acho que era importante dizer que a equipa sentiu muito a falta do Coates, a saída do Coates, porque até por aquilo que estavas a falar das bolas paradas, eu acho que o Coates mesmo, ou seja, Sim. independentemente do. Foda-se. Já vi que a minha voz está fodida, né? Não, tá bom. Está bom assim, mano? Foi o Silva a dizer, Não, foi o Silva a dizer sim. Vá Não, à eu disse merda. ainda porque realmente foi um aspecto que eu não toquei. Realmente o Coates ter saído, a equipa notou-se que lá atrás, exato, é o que estás a Ele dizer. saiu ao minuto exato, 10. depois ainda
Sim, Exato. mas imagina, mas o que eu estou a dizer é a equipa está habituada já com Coates sempre. O Coates é dos poucos jogadores que raramente é substituído. E mesmo nessas E o bolas, patrão é o foda-se, líder. vai à merda, ó Casco. Eu vou tirar Temos o de. microfone, vai, vou tirar o microfone. Não tires, não Ai, tires, não. não tires. Não, Não tires, está mano, melhor do que tá normalmente. bom. E aquilo que estavas a dizer, eu também reparei. Até mandei mensagem no grupo a dizer que o Farense era só bola para a frente e depois logo se viu o que fazia. E acho que o Coates também nisso é fundamental pela simplicidade que ele costuma trazer nos cortes desses lances. Foda-se, ó Casco, não dá, mano. Está bom assim? Está melhor? Já, tá bom. Agora tá bom. Acho que ligou. Ah, merda, meu. Ele até ficou maluco. Não, mas agora estava na pausa. Estavas com a voz bem grossa, eu não conseguia não rir. Ele parecia o robô do TikTok. Pô, nisso. O Sporting deixou-se encostar depois de marcar o 2-0. Claramente sentimos que a pressão era reduzida por estar a jogar com mais um e estar a ganhar por 2-0. E depois, eu acho que agora sim, tirando o resto, o facto do Sporting depois estava muito nervoso, apesar de ainda ter muito tempo. Pelo menos eu reparei que na segunda parte ainda havia muito tempo para atacar e notava-se ali uma grande vontade de marcar o golo o mais cedo possível. Obviamente que isso tem que ser o objetivo para depois conseguir controlar melhor o jogo, mas, mas essa ansiedade não facilitou, até porque a equipa depois procurava só muito os cruzamentos, principalmente a partir do Nuno Santos, e o Paulinho até teve bem a ganhar alguns cabeceamentos, mas a verdade é que também, tirando aquele que era quase o gol certo, sem contar com a defesa do guarda-redes, acho que era muito difícil o Paulinho conseguir fazer a diferença. Mas eu acho que depois o Sporting acaba também por ficar muito ansioso por causa do árbitro. E aí que eu discordo completamente da tua opinião, porque eu acho ridículo um árbitro que claramente não conseguiu ter mão no jogo e não conseguia lidar bem com os jogadores a fazerem pressão. Pronto, faz parte do jogo, já se sabe que os jogadores sempre podem voltar a cair em cima do árbitro. E o árbitro, para já, cada toquezinho, como o Diego estava a dizer, era falta. E depois a facilidade com que ele dava amarelos era ridículo. Quantas vezes é que não víamos que os jogadores armavam confusão, principalmente os jogadores do Farense vinham para cima dos jogadores do Sporting, portanto se viu no lance do pote, do penalti, e no lance daquele livre lateral, em que o avançado, o defesa do Farense, está a empurrar o Inácio, o árbitro chega lá e para não estar com merdas, dá amarelo aos dois jogadores, ao do Sporting e ao do Farense. E acho que isso depois também não facilita nada. Foda-se. Os jogadores sentem também que o árbitro está ali inseguro, e muitas vezes via-se o jogador ia falar para cima do árbitro, o árbitro estava com uma expressão muito insegura e portanto acho que isso também não consigo compreender mesmo como é que vocês podem dizer que alguns adeptos podem dizer que a equipa foi beneficiada quando claramente os adversários é normal que digam que a nossa equipa foi beneficiada. Agora estamos a dizer que a nossa equipa foi beneficiada quando ainda por cima agora o Inácio já tem 4 amarelos, o próximo que vai ficar de fora um jogo e estamos apenas na sétima jornada, portanto acho mesmo Sim, o ridículo. Inácio levou amarelo por ser empurrado. Não sei se vocês repararam. O Exato. Inácio é empurrado, Não, cai e leva mas amarelo. ele primeiro dá um toquezinho Tá bem, mas ao ele dá Zé um, Luís, só que ele dá não um foi como, toquezinho, como o outro gajo empurrou. O Zé Luís mas dá-lhe se tu um for, empurrão. exato, mas Diogo, se tu fores ver todos os empurrões que há sempre nesses livros, os jogadores estão sempre a tentar ganhar a posição. Os defesas estão Sim, sempre ele Sim, a deu-lhe manter sim, o ele posição. árbitro, o deu-lhe um árbitro avisa, toquezinho para o lado. simplesmente. Exato, exato, ou seja, o árbitro não pode chegar lá e simplesmente só porque os dois jogadores estão a tentar ganhar a posição, ou ele fala com eles, que é o que costuma fazer, pronto, porque a verdade é que eles não podem também estar a disputar o mesmo lugar, ou então não pode dar amarelos aos dois, principalmente quando um é que, deixa aqui uma merda, quando é que empurra claramente o outro jogador e o outro jogador não reage. E depois acho que pode-se já também introduzir aqui o lance do penalti. Quer dizer, a verdade é que o Edwards está num movimento rápido dentro da área em que ele tira a bola, faz uma mudança de direção e o Zé Luís só tira a perna após o contacto. Ou seja, ele dá claramente o Mas é um toque. contato provocado pelo Edwards. Tipo, isto Yeah, ele foi ele mais retarda o sacado movimento. do que cometido, digamos O assim. Edward retarda o movimento. Daí ter O penalti à Taremi, pegado né? Tipo, o no Zé gajo Luís. sacou Eu aquilo acho, muito bem, mas eu acho tipo, que não se compara. Eu acho que não se compara porque o Edwards nem sequer está com a perna. Ou seja, o Edwards está a conduzir claramente a bola na direção dele e à última hora muda de direção. Mas ele não continua a andar em frente. Ele ia continuar, se vocês virem o movimento do corpo dele, ele ia continuar a dar o passo. Simplesmente ele sente o toque. Mas O ele toque afasta a perna. Eu acho mas que o para mim toque não é era claro. pênalti, não foi suficiente. Tá bem, mas daí
ainda por cima daí a dizer que fomos beneficiados por causa desse lance, acho mesmo Não sei ridículo. por Não, causa mas desse lance. Também esse Acho lance mesmo foi bem ridículo. cavado pelo Edwards. Epá, isto em Portugal eu já vi penaltis Sim, ser assinalados por em menos, Portugal por isto isso é que isto não é penalti, mas escandaloso. se isto Exato. fosse penalti para o Benfica ou para o Porto, tipo, não íamos Estaríamos a dizer dizer que não o era oposto. penalti. Eu, Yeah. eu acho que concordo E com isso. depois Eu é acho que o só. penalti do Edwards no Casa Pia Força. é mais penalti que este. O Sim, do muito Casa mais. O Pia. do Casa Pia para mim era penalti. E é que o gajo deu um toque deliberado. Ali pronto, foi um toquezinho. Epá, mas ele retarda. Se tu fores a ver o Edwards, deixa os pés para trás para levar o contacto. Daí é que eu achar que. Mas foi muito bem Mas cavado. Aquilo imagina, foi mas mesmo a Taremi. eu acho sinceramente que se tu visse esse lance fora da área, irias dizer que era sempre falta, porque a verdade é que há um toque. Ou seja, Sim. Sim. o jogador está a fazer o seu Não, um movimento, toque há, isso é está a indiscutível. fazer o Agora eu acho drible, que não é suficiente para penalti. e Mas pronto. ainda por cima na posição que o Zé Luís estava. O Zé Luís estava com a perna completamente esticada. Se ele está com a perna completamente esticada e o outro jogador está a avançar em frente, é a mesma coisa. Eu dou o exemplo sempre aos meus jogadores no futebol, que é, se vocês querem estar a ganhar a posição, vocês não podem usar os braços esticados, porque os braços esticados, o árbitro vê claramente que vocês estão com o braço numa posição que não é natural. Agora, se vocês fizerem força com o braço dobrado, mais facilmente vocês conseguem fazer, tipo, ganhar a posição com o tronco, percebem? Aqui é a mesma coisa. Se o Zé Luís estivesse com a perna dobrada ou estivesse a tentar tirar a perna, percebia-se. Mas a verdade é que ele está com a perna completamente esticada à frente do Edwards, para onde o Edwards ia. E a verdade é que há um toque claro, ou seja, nem sequer se fala se há toque ou não. E ele só tira a perna no movimento em que há, no momento depois de acontecer o toque. Portanto, para mim, é isso. Eu penso assim, seria falta marcada, ainda por cima, após o critério que o árbitro deu durante o jogo. Ele marcaria esta falta fora da área. Sim, então sim, também dentro da área tem que marcar. Mas pronto, podemos ter opiniões diferentes, obviamente. Sim, depois também tem a questão da não expulsão de Human, ele já tinha amarelo, depois faz uma falta para amarelo, vai a Itália da vantagem, e depois não vai dar o amarelo, tipo, e acho que era falta para amarelo, portanto podia ter sido expulso, o árbitro é mau, pronto. Não estou a dizer que o Sporting comprou o jogo, tipo, nada disso, obviamente não, mas tipo, foi uma arbitragem má que acabou por se calhar beneficiar um bocadinho mais o Sporting. Mas depois também podemos argumentar que a falta do segundo gol do Farense não existia, pronto. Também Sim, podemos ir por eu aí. acho que neste jogo vale a pena ir lance a lance e não só no minuto de arbitragem. Eu também acho. Nós criámos um minuto de Eu depois posso arbitragem dar a minha opinião, para. mas eu acho que Sim, podemos Exato. analisar os lances todos. Devíamos fazer por ordem Não. cronológica, que nós criámos um minuto de arbitragem para também não falarmos e não tornarmos isto num podcast de arbitragem, mas este jogo é impossível. Mas Temos este 5, jogo, 6, é ou se calhar. impossível. Este jogo foi um jogo de arbitragem. Portanto, se começarmos pelos Sim. casos cronologicamente, agora já falámos do penalti, mas voltaremos a ele. O penalti a favor do Sporting. Mão na bola. Acham que o penalti foi justo e também o vermelho. Sim, porque Eu acho que sim. ia ser gol. Não, tu não sabes se ele corta uma intenção Epá, clara. Portanto, eu acho que eu acho que a sim, regra é disso bem nesse mostrado caso o que é vermelho. vermelho. Sim. Sim. Meteu a Então, bola. o Bola futebol é do meteu a despejo, mão não à queres bola. mais. Exato. Pênalti. Eu acho que a questão Para aqui mim, do vermelho é óbvia pela distância que o jogador está da baliza. Porque o jogador, se estivesse mesmo à entrada da área e ele tivesse com o corpo naquela posição e a bola batesse lá, seria claramente só uma jogada para amarelo. Agora, o jogador está dentro da pequena área e tem o guarda-redes atrás, pronto, que está a fazer está a fazer a defesa, ou a tentar fazer a defesa, mas está também dentro da baliza, muito, com muita possibilidade, aquele remate daria em gol. Portanto, eu acho que isso aí, acho que concordamos todos que o vermelho foi correto, mas porque o jogador estava mesmo muito perto da baliza e a probabilidade de haver gol seria muito grande. É uma sim. oportunidade clara que ele corta. Portanto, acho que aí Eu acho que podemos o passar à árbitro frente. Esse é acho que foi unânime, dos poucos sim. momentos que decidiu bem. Eu vi muitas pessoas a dizer que o facto do guarda-redes estar atrás, que provavelmente podia sido só amarelo, porque ainda tinha o guarda-redes atrás, mas não estão inteiramente frente a frente. O guarda-redes não está literalmente atrás dele, Exato. assim com as mãos. Tu não sabes se ele ia defender a bola. Exato. Ele podia, É ele uma, podia defender a é uma bola, mas não oportunidade. dá para perceber se ia ou não. Não, é uma oportunidade clara de golo e foi travada, portanto é vermelho. Exato. Pela regra, não há como não dar vermelho. Mesmo que tivesse o guarda-redes ali pronto para receber a bola, ele está quase dentro da baliza, portanto. Sim, ele corta uma oportunidade clara de gol, portanto é vermelho. Mas eu ouvi muita Então gente a dizer que concordamos. era amarelo árbitros e isso. Não Yeah. sei onde é que Mas, eles tiraram o mas, curso, mas é. mas isso já se sabe Ou que as não. leis que eles Concordamos, se baseiam. concordamos no primeiro lance. Bem, passando ao segundo lance do jogo, quer saber a vossa opinião? O primeiro cartão amarelo do Yulman, que originou a primeira falta, que
que deu o gol do Farense. O que é que vocês acharam da falta em si e do amarelo? Não, na minha opinião, aquilo foi falta, mas eu acho que não era para amarelo, porque o Willman primeiro dá-lhe com o braço para tentar travar a corrida do jogador do Farense, mas depois o jogador do Farense dá-lhe também um afastão e depois o Willman desnecessariamente derrubou o adversário, mas eu acho que a bola também não ia para o jogador do Farense, portanto eu acho que o amarelo, eu não percebi bem porque foi mostrado ali o amarelo, se os dois estavam-se também a agarrar, apesar de ser falta na minha opinião, mas acho que o amarelo foi mal mostrado. Acho que não era jogada para amarelo. Mas se fosse mostrado não era escandaloso, portanto. Eu posso dizer que concordo com a decisão que é falta, porque é claramente o Yulman que começa a tentar agarrar o jogador para acompanhar a corrida, apesar de que na repetição não dá para perceber, mas o jogador do Farense provavelmente dá um troca-pés no jogador do Sporting, que já não lembro o que é, não sei se não é o Mateus Diomande. Reis, o Diomandé, dá um troca-pés que impede que depois consiga recuperar a posição, mas pronto, se não há repetição também não podemos falar, mas o jogador claramente cai e o Yulman vai começar a tentar chegar ao pé dele, está claramente com o braço esticado, pronto, e daí, ao estar a atrasar a corrida dele, seria falta, mas depois o jogador do Farense, se vocês forem ver, quase que lhe dá um soco na barriga, porque aquilo é um movimento que não é claramente normal, se vocês forem ver, é o braço que está mais afastado do Yulman, que é o braço esquerdo, que percorre o corpo dele para o afastar, portanto, eu acho que se o árbitro, depois nas outras decisões, e voltando àquilo que eu já disse, mas se o árbitro nas outras decisões dá sempre amarelo aos dois jogadores, eu acho que aqui ele também deveria dar, se dá amarelo ao Yulman, também tem de dar amarelo ao jogador do Farense, porque não reage bem à falta que o Yulman está a fazer. Porque ele claramente atinge o Yulman e depois o Yulman, depois frustrado, acaba por empurrar o jogador e daí a falta depois marcada à entrada da área. Mas é isso. Se a regra diz também que as faltas têm que ser marcadas no início, quando começam a ser feitas, então a falta também não podia ser tão marcada em cima da grande área. Pronto. A não ser que ele não considere que o agarrão no princípio do Yulman, no princípio da corrida era falta, mas aí eu acho que depois o árbitro também estava a errar. Mas pronto, Uhum. resumindo, se Eu, ele dá amarelo, tem que dar aos dois, na minha opinião. ok. Eu, bem, concordo com vocês, mais que o Diogo, que falta é, agora a questão do amarelo, a bola já tinha sido cruzada. Se ele pusesse a bola em desmarcação para aquele jogador e o Yulman travasse essa Exato. corrida, era amarelo, claro. Agora a bola já estava do outro lado da área e o árbitro vai marcar essa falta e buscar o amarelo. E outra coisa que também aconteceu, o Yulman virou-se para o Nuno Santos a mostrar os braços, ou seja, foi intencional. E o comentador do Sport TV até disse que o Yulman estava a perguntar ao Nuno Santos se não se podia utilizar braços nesta liga. Que não sei quão verídico era isso que o gajo estava a dizer ao Nuno Santos, mas também já vamos lá ao que podia ter sido o segundo amarelo do Yulman. Acho que ele arriscou demasiado nesta situação ainda a seguir. E o jogo estava confortável, eles não tinham criado perigo ainda, estava 2-0. Eles estavam a ter rasgos de contra-ataques, como disseste no início, mas não estavam a criar perigo nenhum. E o Yulman ofereceu este livre que deu o gol e depois, minutos depois, podia perfeitamente ter sido expulso na nossa liga, que deixávamos a jogar 10 para 10 e ganhar só por um. Do nada, um jogo controlado passa complicadíssimo, na minha opinião, por culpa do Yulman. Portanto, podemos passar aqui, falando do Yulman, à sua segunda falta. Vocês achavam que era suficiente para ser vermelho? Acho que vamos discordar Não, aqui. não, a Filipe, falta em si, para ser vermelho direto, não, obviamente. Para ser segundo No amarelo. segundo amarelo, Isso quer claro. dizer. Sim. Sim, é pá, sim. Foi claríssimo. A falta não é muito, tipo, acho que ainda é no meio campo deles, mas ou no meio campo. Mas aquilo ele vai às pernas completamente. Tipo, não é de sola nem nada, para ser vermelho direto, mas tipo, ele varre o gajo. Tipo, aquilo é amarelo todos os dias. Pois, Portanto, ou que se calhar foi a segunda falta dele. Não importa, mas tipo, não pode fazer aquilo. Não sei qual foi a ideia dele. Não faz sentido não ter sido amarelo, para ser sincero. isto por acaso é um lance muito interessante, porque nas imagens que o Sport TV mostrou, mostram o pior ângulo possível para analisar a falta. Apesar de eu achar que aquilo é falta para amarelo e o Human devia ter sido expulso, se a câmara que eles disponibilizavam fosse do outro ângulo, dava para ver que o jogador do Farense, antes de levar o toque, já se está a tirar para o chão. Ou seja, ele já está a cair antes de sequer do Yulman de tocar. Apesar de, obviamente, como aquilo foi um carrinho e acertou no adversário,
e houve toque, obviamente que ele devia ter sido segundo amarelo e o gajo devia ter sido expulso. Eu acho que era uma falta claramente para ser o último aviso do árbitro. Acho que se o árbitro tivesse dado o segundo amarelo nessa falta era ridículo. Pronto, pelas razões que alguns já falaram. Mas já era no meio campo defensivo do Farense. Ok, que o Yilmaz na verdade é que chega atrasado a bola, mas não é uma entrada de sola, não é um pisão, não é um agarrão claro que vai travar um contra-ataque ou o jogador não ia diretamente para a baliza. E sendo também a primeira falta que o jogador fez, Não, ou melhor, neste caso a segunda falta, não foi? não, não, sim, não foi nenhum pisão, mas se fores a ver, o toque é quase no joelho, ou seja, é acima da perna e toques acima da perna não são muito normais no futebol, portanto é por isso é que eu acho que se fosse era amarelo, porque ele Tá bem, dá-lhe o mas o toque jogador... no joelho. Sim, mas não é. Epá, não Se há pouco é. estamos a falar de intensidade de toque do lance do Edwards, agora também temos de falar de intensidade de toque. A intensidade de toque deste lance é mínima. Ele atinge o jogador, mas não é, eu acho mesmo que não é suficiente para dar o segundo amarelo. E acho que seria claramente, se nós formos ver há 2 anos, no jogo do Inácio contra o Braga, Era o que eu ia dizer. em que ele é expulso, eu acho que se nós criticamos esse lance, também temos que criticar este lance. Ok, o primeiro amarelo, pronto. Já se percebeu que até pode ser bem dado porque o jogador empurra claramente o outro jogador, apesar de tudo. Agora, este segundo amarelo, não. Acho, pelo menos, sei lá, pelo menos, eu acho mesmo que era ridículo se desse o segundo amarelo. Mas acho que deveria ter claramente uma conversa com o jogador a dizer: meu amigo, já fizeste 2 faltas, agora a partir de agora tens de ter mais atenção, senão vais para a rua. Mas não concordo, eu acho que aqui ele escapou o vermelho completamente. Eu escrevi, acabei por não mandar para o grupo, mas eu escrevi vermelho poupado. Porque talvez noutra liga não teria sido, mas isto é um segundo amarelo na Liga Portuguesa todos os dias. O Inácio foi, e nós vimos isto constantemente. Estas faltas costumam ser sempre recebidas com amarelo. A única coisa que se calhar me leva para o outro lado é a zona da falta, o facto de ainda ser no meio campo deles. Mas acho que tivemos muita sorte dele não ser expulso aqui. E novamente não havia perigo nenhum, era completamente desnecessário. Foram duas faltas culpadíssimas. E se nós já elogiámos muito o Yulman, também temos que o criticar quando joga mal. Porque se isto fosse o Gaio, estava toda a gente a cair em cima dele, mas como é o loirinho. Não, mas antes de passarmos para o próximo lance, eu acho que isso é óbvio. O Ilman claramente é uma das razões pela qual o Sporting também não, depois, na segunda parte, não conseguiu estar mais tranquilo, porque depois acabou por sair, por já estar completamente condicionado. E as decisões que ele foi tomando, pelo menos nesses dois lances, foram péssimas. E não estaríamos a falar destes lances se ele não tivesse, pronto, feito isso. Portanto, eu concordo completamente contigo. Fechamos assim a primeira parte, 2-1, as 10 contra 11. Alguns podiam dizer que podíamos estar igualdade numérica a seguir este lance. Mas vamos agora ao segundo gol do Farense, à falta, também muito falada. Tudo foi muito falado deste jogo. O que é que vocês acharam da falta ou do pontapé de bicicleta do Nuno Santos? Diria eu assim. É mais um lance ridículo. Há uma imagem hoje que eu vi de uma foto que é tirada, vista da linha lateral, e o Nuno Santos está praticamente a 1 metro do jogador quando faz o pontapé de bicicleta. E eu mandei no grupo e volto a dizer aqui a minha opinião. Se este lance é para ser amarelo e falta, ser marcado falta e ser amarelo, então todos os gols de pontapé de bicicleta têm que ser a falta e amarelo, porque os jogadores têm sempre outros jogadores à volta. Agora, se não há um toque claro, se o jogador está distante do outro e o jogador claramente do Farense cava a falta, eu acho ridículo. E pronto, e daí também contribuiu para mais ainda do facto de eu não achar que o Sporting foi o beneficiário deste jogo, porque depois o lance tem implicação direta no jogo e no resultado, acaba por dar o 2-0, o 2-2 ao Farense. Eu concordo. Não há falta nenhuma. Tipo, ele faz uma bola de bicicleta e acerta na bola. E depois de cair, é que acaba por bater no jogador. Mas nem sequer. Aposto que não foi a intensidade suficiente para ele ficar queixado. Deve ser tipo raspão. E ele começou a deitar porque é assim que eles fazem. Mas assim, tipo, nunca podia fazer pontapés de bicicleta, que era sempre falta. Depois de cair, pode sempre bater em alguém. Tipo, senão não pode ser critério. Decisão muito, muito má do árbitro, péssimo. Mostra a qualidade que ele não tem. Sim, este lance é muito interessante porque
eu não percebi o que é que o árbitro assinalou. Se o árbitro assinalou jogo perigoso ou se assinalou falta porque o Nuno Santos, depois de dar o pontapé de bicicleta, bateu com o pé no jogador na queda. Portanto, se É que eu for Eu ia acho perguntar que. também. Não, desculpa, eu só vou interromper porque eu sei que ele assinalou, porque se fosse pé em risco era livre em direto, segundo as regras. Yeah, é isso. Exatamente, E era o portanto que eu queria ele chegar. assinalou Sim, falta. ele assinalou falta, ou seja, jogo perigoso, se fosse jogo perigoso nem era assim tão escandaloso porque ele vai de bicicleta e o jogador encolhe-se realmente para não levar com o Nuno Santos. Agora, uma falta de um jogador que está a 1 metro e que se aproxima do Nuno Santos, depois dele já estar no ar e vai a cair e acerta-lhe porque o jogador é que se aproxima, acho que isso não era falta nenhuma. Portanto, acho que o árbitro errou aqui e não havia falta nenhuma, nem por falta, nem por jogo perigoso até podia assumir, mas derivado à Seria distância que eles indireto. estavam, seria, ou se fosse assinalado, seria um livre indireto. Exato. Para mim não era falta nem por jogo perigoso, nem falta por toque. Já analisámos os lances individualmente e peço desculpa para quem não gosta de arbitragem. Não é o nosso intuito estar aqui a falar muito tempo sobre arbitragem. Nós gostamos de analisar o jogo, mas infelizmente, devido à qualidade dos árbitros que temos, às vezes precisamos de mais tempo para falar de cada lance. Mas para terminar, já aqui, o famoso minuto de arbitragem, que pode ser só 30 segundos agora, do Leão Diogo. Pronto, dá lá a tua nota e diz-nos se achaste que o Sporting foi beneficiado. Ah, eu achei que este árbitro foi muito fraco, aliás, bastante fraco, porque foi um árbitro que condicionou bastante o jogo, quer em termos das análises que fez, das faltas, tudo. Portanto, eu não acho que o Sporting, eu não acho que o Sporting tenha sido favorecido, porque também houve lances em que não foi favorecido, mas entre esta palavra favorecidos, eu acho que o Sporting foi o mais favorecido, porque foi mais favorecido que o Farense. O Farense também foi favorecido, mas foi menos que o Sporting. Ah, portanto, depois das análises já feitas aqui, a nota que eu dou a este árbitro é de -2, ou seja, vai ter a pior nota alguma vez dada num podcast, porque realmente este árbitro é muito, muito fraco e curiosamente já apitou 2 jogos do Sporting fora de casa. Não sei se isto é de propósito para nós estarmos sempre nas polémicas, mas isto não ajuda também o clube a jogar, porque estes árbitros condicionam muito o jogo do Sporting e também dos adversários. Portanto, eu acho que este árbitro devia ser castigado, como eu já disse noutros podcasts, com multas ou jogos ou sem apitar jogos, porque epá, este árbitro é mesmo muito limitado. E pronto, fica aqui 1 minuto de arbitragem de um árbitro que não teve a altura do jogo que era. Muito E é bem. isso. Depois do 0 e do -1, agora temos o -2. Até quando é que nós vamos chegar? Onde é que a escala vai acabar no final da época? Nós Mano, é ainda que este aqui tinha que ser o pior, mas teve a acabamos. zero, mas Não, nós está acabamos abaixo de de entrar nós. Já- nós acabamos de entrar em outubro. A época acaba em maio, vamos lá ver. Nós vamos acabar com -15. Nós temos um mês, Mas um este mês e foi meio muito fraco. de calendário. Não, mas este foi mesmo muito fraco. Falámos todos os lances, o que. E eu já estive aqui a criticar o Yulman. A seguir este 2-2, saiu o Jogaio, quase, acho que foi 2 minutos a seguir. E entrou o Jenny. Gostavas de perguntar o que é que vocês acharam novamente do Jenny pela direita. Eu acho que foi pior a emenda que o Soneto, porque o Gai não dá nada ofensivamente, mas entrou o Geni e também não deu. E só perdeu imensas bolas, passos errados, não conseguiu não ganhar nenhum drible, ganhar nenhum para um. Portanto, também não deu nada à equipa, voltou a entrar muito mal e mais uma vez não se percebe como é que não entrou o Fresneda. Não percebo a insistência no Geni, pronto. Sabemos que com o Eitinho estas coisas, quando insiste num jogador, nunca mais o tira. Mas realmente não foi muito bem conseguido o jogo, mais uma vez. Podia ter feito uma assistência, claro, mas o falhou. Mas mesmo assim não foi um bom jogo. Este jogo Concordo. fez-me lembrar um bocado do primeiro. Não sei se foi o primeiro jogo do Amorim, mas foi dos primeiros jogos. Acho que foi contra o Desportivo das Aves, que o Sporting, a equipa que estava já contra o Sporting, leva um vermelho muito cedo e o Ristovski sai antes do minuto 20 ou por 25. E também foi isso que o queimou no Sporting, que ele nunca mais quis jogar
depois de ser tirado tão cedo. E eu vi algumas pessoas a criticar que o Jogai devia ter saído mais cedo, meter o Géni ou outro jogador mais atacante, semelhante ao que fizemos nessa altura com o Ristovski. Fizemos um extremo, já não lembro quem foi, se calhar foi o Jovem. Mas sim, podia jogar contra 10 e ter o Jogai na ala direita não faz sentido nenhum. Mas novamente o Géni não conseguiu mostrar o que fez contra o Vizela ainda pré-época, especialmente nos jogos a porta fechada, onde parecia que marcava em todos. E tu, Diogo, disseste que o Géni não tem qualidade para jogar no Sporting, continuas com essa opinião? Sim, continuo. Acho que é um jogador muito limitado, e viu-se neste jogo, falhou bastante espaço, apesar de ser um jogador muito forte, que gosta de ir para cima. Acho que é um jogador que não tem assim qualidade para jogar no plantel principal do Sporting. E pronto. E também queria realçar aqui que o Jogai, mais uma vez, é um jogador nulo que não pode jogar também neste Sporting, apesar de ser um jogador que não esteja a comprometer, mas ofensivamente é um jogador que não acrescenta nada. E nestes jogos nós precisamos de um lateral que seja forte ofensivamente, e o Jogai não é. Portanto, eu acho e não sei se o Fresneda foi contratado, não sei o que é que se passa com ele, mas É não isso. sei porque é que ele não joga. Porque, epá, entre ter o Géni que já vimos que não dá mais, e um jogar, não sei, o Fresneda então deve ser horrível para ele não jogar. Acho Então o que, Amorim não gosta dele. Sabes que se calhar pode ser tipo a personalidade incompatíveis e pois eu ele tenho se a calhar o sensação que às Fresneda. vezes o Amorim faz um bocado isso, tipo, claro que nós não estamos lá dentro, não sabemos como é que são os treinos, mas eu acho que se calhar tipo, ele às vezes não gosta do jogador, tipo, mesmo pessoalmente, e depois acaba por o prejudicar. Acho que pode ser uma crítica que podemos fazer. Ahm, mas não sei, é só especulação pura. Sim. Pá, eu acho que nós estamos a falar de um jogador que tem 19 anos, nunca jogou numa linha de 3, ou seja, ele nunca jogou nesta posição. E é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo, pelos highlights e pelos comentários que tenho visto. Ou seja, não deve estar pronto ainda para fazer a posição. Pá, veremos. No próximo jogo é capaz de não ter uma oportunidade. Pelo menos se o Amorim for justo, não é? Porque os Génios já são 2 jogos seguidos que andam a jogar mal. E pá, mesmo que comece os gajos a titular, pelo menos que dê uma oportunidade de Sim, entrar a Fresneda. o Jogai é capaz de Então, descansar este jogo, depois vai jogar para a Liga. Se calhar ele vai jogar com o Fresneda já no próximo jogo. Pá, pelo seria menos interessante. Mas também talvez. meter no primeiro jogo a titular, começa logo no jogo mais difícil da época até agora. Olha Mas como é é que o que esses Fataú dois entrou, era jogadores. sempre titular nos jogos grandes. Mas isso foi péssimo. Exato. Isso foi horrível. Mas sim, vamos ver se agora corre bem. Sim, e só Veremos, para fechar veremos. aqui o Fresneda, perguntaram na antevisão ao Ruben Amorim o que é que se passava com o Fresneda e ele disse, e comparou com o Ugarte, que o Ugarte teve 6 meses sem jogar, só que há uma grande diferença, o Ugarte não jogava porque tinha lá o Palhinha e conseguiu apanhar a oportunidade quando o Palhinha, se não me engano, estava lesionado em dezembro e estreou-se na Luz, ou começou a jogar mais a partir desse jogo. É completamente diferente ter o Palhinha à frente do que ter o jogar. Pior não Yeah. faz. O Amorim, quando comparou com o Ugarte, no caso do Ugarte e do Palhinha, a verdade é que o Ugarte, apesar de tudo, só começa a ser mais titular porque teve a oportunidade de ver um Palhinha que estava impedido de ir a jogo. E se calhar isso é o que falta para o Fresneda, porque o Catam fez a pré-época toda e foi uma aposta que até foi bastante positiva porque deu rendimento à equipa, marcou golos, pelo menos nos jogos à porta fechada que nós não tivemos direito de ver, mas a verdade é que marcou golos e depois os primeiros jogos da época foram positivos. Começa a época a titular no primeiro jogo do campeonato contra o Vizela e fez uma boa exibição e mesmo nos 2 ou 3 jogos seguintes, quando entrava sempre bem, portanto, eu acho que o Catam merece ser aposta, apesar de vermos alguma inconsistência, parecida até se calhar do Giovane. Agora, o Fresneda se calhar precisa que os gajos ou se lesionam ou que tenham um amarelo e que o Catam também se calhar não seja o jogo ideal para ele para depois conseguir fazer uma boa exibição e ganhar a posição. Eu acho que o Ruben só precisa disso para depois se calhar ter mais confiança no jogador. Acho que passa muito isso, é a falta de confiança que se calhar que ele sente que o Fresneda ainda não é capaz de cumprir a posição. Tudo bem que temos que falar do pontapé de bicicleta. Vai no minuto 10. Ah, ok. Ele Ok. tentou Os marcar gajos um só gol e de faz um pontapé de bicicleta. bicicleta na área. É. E não sabia que não foi amarelo, que aquilo estava muito próximo da cabeça do outro gajo. Pois foi. Complicado. Epá, deste jogo não temos falado mal do Trincão. Estamos a Verdade. vacilar. Começa. Todos os podcasts era amanhã no Trincão, esta vez ele escapou-se. Não joga, é assim.
Só para acabar de descascar os jogadores, quero saber a vossa opinião no Adam. Acham que ele continua a ter razões para ter a Hum, Aí, titularidade epá, no Sporting? É uma grande questão. não sei, se calhar o Franco Israel também é muito mal. É tipo, é igual ao Fresneda, estás a ver? Sim, mas o Adam está a defender muito Está pouco. tá em baixo de forma, assim, é para. Precisa de ir para o banco pelo menos um jogo que é para aprender, tipo, não pode ser assim, do tipo, faças o que fizeres, estás sempre tu. Pá, isso não é Tem que maneira ser de gerir uma castigado. equipa, né? Portanto, no Concordo. Eu próximo acho que jogo, é pá, mas o próximo jogo é com a Atalanta. Mas que se foda, eu para mim metia o Israel. Acho que eu o acho Israel que já devia jogar, tipo, em todos os jogos, menos da Liga. Tipo, na Liga metíamos o Adam e o resto era sempre o Israel. Portanto, já, para mim metia-se já o Israel. Eu acho que é simples, o Adam claramente já toda a gente percebeu que se o Sporting agora quer exigir o máximo, o Adam não é jogador que nos dê essa garantia, portanto, temos de ver. Eu acho que o Israel já merece aposta e acho que o Adam também é isso, também já merece ser encostado pelo menos para dar oportunidade a outro. Se calhar o Israel também precisa que o Adam tenha acumulação de amarelos ou que seja expulso. A verdade é que isso aconteceu no final da época passada, mas é isso, estamos a falar do final da época e depois já não teve assim mais uma continuidade para conseguir lutar pela posição. Porque eu sinto que se fosse no início desta época, já com mais maturidade, se acontecesse aquilo que aconteceu com o Marcelo ano passado, eu acho que mais facilmente o Israel conseguia também ganhar a posição lá. Adam. Eu vi hoje no Twitter que a única pessoa capaz de deixar cair o Adam é o Adam. Muito bem. Isso é uma boa piada. Mas mesmo sem ser os livres e os gols que ele tem sofrido, eu acho que não há um remate que ele consiga agarrar a bola. Deixa sempre cair e depois lá vai à segunda ou até à terceira buscar a bola. Claramente acho que já não tem qualidade e se nós gostávamos muito dele no título e no ano a seguir, já desde o ano passado que vem cada vez a piorar mais. Sim, mas é isso que estás a dizer. Se nós agora queremos exigir o título e queremos exigir chegar mais longe nas competições europeias, estás a construir uma equipa forte e falta-te confiança na baliza. E falta-te principalmente um jogador que Completamente. também consiga jogar bem com os pés. Porque o Adam claramente também sob pressão muitas vezes atrapalha em vez de facilitar, portanto. Acho que para o ano o Sporting tem claramente de não Para mim renovar. era buscar o DRA. É. Está livre? Ainda pode ir buscar agora. Sim, Exato, Mas onde eu é que acho que está? isto para mim é muito mais problemático só que pôr o Ada no banco. Com estas posições de guarda-redes, contratualmente é muito mais difícil no futebol deixar cair o primeiro guarda-redes. Não, simplesmente é quase impossível, quase nunca vês, independentemente dos erros, deixar um guarda-redes cair. Tens Porque ele está o contratado recente como primeiro exemplo guarda-redes. do. Sim, mas tens exemplos do Vlaco Dimos, por exemplo. E ainda no Sim, aconteceu, Benfica, saiu. quando. Mas a questão foi essa, o Vlaco Dimos depois também, o Benfica aproveitou-se muito da situação para o conseguir despachar. E mesmo os adeptos do Benfica claramente já estavam fartos do jogador. Ou seja, já havia uma acumulação de época atrás de época que se calhar connosco ainda não existe quadra. Sim, e de certeza Mais que o ou Vlaco menos. Dimos aí já tinha ofertas ou já tinha interessados, pessoas a cobiçar o preço, porque é impossível fazer isso um fora de uma zona de mercado ou dois sem pretendentes. É impossível. O DRE, se calhar, o ano passado falhou imenso e não, eles chegaram a emprestar o Dean Anderson, não deixava o Anderson pegar na baliza, apesar do DRE já não estar a jogar quase nada. E agora que formos buscar o Anana, só quando o DRE já pode sair. Nesta posição, que eu não concordo, eu acho que o melhor Sporting não é o Sporting com o Adam, mas contratualmente não vamos continuar a ver o Adam até o final da época. A não ser que algo aconteça em janeiro Se e o Al solucionar, né? Jabbar Não sei. venha buscá-lo. Posso dizer que Enfim, no meu EPM vendi-o nesta época, no inverno, e fui campeão. Portanto, fica a dica, Amorim. Mas eu é isso. queria só dizer que, por exemplo, Maximiano também era aposta quando, quando o Sporting começou a jogar com o Ruben Amorim e, e depois facilmente caiu. Ok, que também veio um jogador pronto, de outro calibre, que era o Adam na altura. Mas a verdade é que o Maximiano também pensava-se muito que ia ser o próximo Rui Patrício e facilmente também perdeu o estatuto, que também tinha ganho ao Renan Ribeiro, portanto. Eu concordo com aquilo que dizes, mas acho que devia-se arriscar mais nesse ponto. Sim, Se é e há uma aqui decisão outra que é tomada, questão. há que ser tomada.
sim, para não estar aqui a falar 10 minutos só na questão dos guarda-redes, o Sporting não quer fazer um investimento num guarda-redes principal. Agora, o Adam foi o último que viram, porque desde os 12 anos que o Calai tem sido promessa do Sporting e eles querem meter o Calai a titular não o mais rápido possível, mas não vão buscar agora um titular, que a ordem é eu entrar o Israel e eventualmente entrar o Calai. Portanto, nós não Ok. vamos ver o Sporting contratar um guarda-redes Mas isso faz no sentido. futuro Nós próximo. temos outras necessidades. Não vale a pena estar a gastar dinheiro no guarda-redes quando ainda precisamos de um médio, por exemplo. E sempre temos opções, temos o Israel, Youssef, temos o Kawhi. Quem? tragam Youssef Jogador em de janeiro. Famalicão. O quem é esse? É o Zaidu. Não conheço, mas deve ser O quê? bom. É a regra. Bem, para terminar a última secção, considerações finais sobre o jogo, o que é que mudavam para o jogo com a Atalanta? Alguma dica para o Amorim? O que é que vocês têm a dizer aqui para terminar? É manter a ganhar. Já sabemos que o Otas não vai jogar, né? Eu acho que Epá, o É. Amorim disse na não conferência. vai? Sim, mesmo que ele tivesse Ok. operacional, acho que não ia a jogo. Então, Portanto, é, então como é que é vamos ter uma a defesa? Mateus Reis, Inácio 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 Diamante Diamante. e e Diamandé. Soares. Ok. Sim. Epá, Mateus Reis, Fónix. Não há muito Hoje Eu a acho que para... Atalanta empatou ele. com os Juventus. A falar do Mateus Reis, curiosamente o pior jogador da Atalanta hoje foi o Zappa Costa, ali do lado direito. Portanto, se ele voltar a ter uma exibição mais fraca, que seja desse lado, que o Diamante resolve da direita. Apesar de jogar estar lá, portanto é mal dos dois lados. Pá, não ataquem. Eu acho que o Estás a ver jogar os não vai jogos do jogar o adversário. próximo jogo. Quem é que joga então? Olha, Eu acho que vai jogar o Fresneda ou o Catamo. Na defesa vai ser sem o Coates e vai entrar o Mateus Reis. E o Edwards vai sair e vai entrar o Paulinho. Vai ser Isso é Paulinho provável. Cote Agora, sim. e Oqueras Eu meti ao Paulinho outra vez. e Yulman Di Morita. E epá, eu acho que vai ser Fresneda, Nuno Santos, Mateus Reis, Inácio e Diomandé. Eu acho que vai é ser que este 11. E o só Atan pode na ser baliza. Gaio Fresneda, porque com o Mateus Reis a central é impossível ter o Geni a ala. É, com o Nuno Portanto, Santos, com o Nuno Santos Allen, isso não vai acontecer. Sim, eu é também acho que não vai jogar o Catam, mas eu acho que impossível. vai jogar o Fresneda. Ou o Eu, Jogai. eu ia só dizer Eu, que se calhar é capaz de jogar o Jogai. eu ia só dizer sobre o jogo em geral. Eu acho que o que precisa de ser melhorado foi aquilo que eu falei enquanto aspecto negativo neste jogo que passou, que foi a falta de tranquilidade à cidade que tivemos. Sim. E também o encostar, depois de estar a ganhar 2-0 com mais um jogador, mas isso dificilmente irá acontecer contra este Atalanta. Portanto, eu acho que a equipa também vive para estes jogos grandes, ou estes jogos maiores, apesar de não ser a Champions League, mas a equipa vai estar muito mais ativa e acredito que vai estar no seu melhor. Acho que não vamos sofrer do mesmo que sofremos neste jogo. Sim, esperemos que não. Esperemos que na segunda parte, por exemplo, o Joker esteve mais desaparecido. Marcou o penalti, mas pronto, isso foi penalti. Não conseguiu dar tanto à equipa. Talvez ficámos um bocado mais desesperados, mandar só bolas para a área, não é muito bem o estilo de jogo dele. Portanto, esperemos que consiga outra vez aparecer e levar assim cães à frente. Até porque muitas vezes, tentando só ser rápido, era ele que até levava a bola para zonas de cruzamento. Portanto, é normal que ele Uhum, depois também não sim. estivesse dentro da área para conseguir finalizar. É mais fácil com árbitros nas competições europeias também, levar a bola com o físico como ele deve. Sim, Vamos ver, vamos e ver. vai ter mais espaço também. Mas vinha-se um grande jogo, o maior até agora. Sim, desta época Portanto, sim, casa cheia em princípio. Viram Braga? nós os quatro lá. Sim, é aqui um fator muito importante. É o nosso primeiro jogo, os quatro no estádio, as quatro gameboxes utilizadas pelos seus respectivos donos. Ah, sim, é verdade. Vejo aqui. Sim. Ah, sim. Muito bem, sim, é verdade, é verdade. Tu vês todos os jogos fora, e no caso, vós em casa também, né? Uma vez em casa. Contra o Oroca, sim. É, não sei. Dia, É que todos os jogos em casa para dia mim são mesmo. fora também. Pois, muito bem, finalizamos mais um podcast. Queremos agradecer os 81 subscritores aumento da gravação. Temos a meta para a próxima gravação, que são os 88 subscritores, um número muito acarinhado aqui
por um dos membros do podcast. Mais uma vez, obrigado Estava a ver. por por assistirem a mais um vídeo nosso. E deixamos aqui a surpresa de que o próximo podcast será gravado num formato diferente, em que esperemos que seja mais apelativo e que consiga ser também mais interessante e mais à nossa maneira, porque apesar de tudo, assim, todos distantes, também a química não é a mesma. Portanto, mais uma vez, obrigado e até quinta-feira. Saudações unidas.